Bom, qual o impacto para o consumidor? O que fazer agora? O que fazer se você já comprou passagem aérea? Esse assunto agora para o advogado Benjamin Barros. Ele conversa com a gente ao vivo. Doutor Benjamin, boa tarde. Seja bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? Obrigado pelo convite. Tudo bom. Bom, nós acompanhamos na reportagem da Carol, a Latam passa por esse processo. No ano passado, os consumidores que compraram passagem pela Avianca sofreram aí, né? Tiveram a mesma preocupação. E agora, quem comprou a passagem ou quem tem programa de milhagens, o que fazer? São realmente situações diferentes, né? Distintas. Ao passo que a recuperação judicial ela suspende muitas medidas, né, de execução, de cobranças, então consegue dar um fôlego para a empresa se planejar e sair de uma eventual crise. A falência não, já é realmente constatado, como foi com a Avianca, né, a Oceanair, que já não tinha mais condições de continuar operando e aí, em virtude das execuções, dos débitos e credores, passa a não ter mais como se operacionalizar, né, a questão de não ter mais aeronaves, até casos de que a aeronave ia decolar e chega um oficial de justiça e penhora aquela aeronave. Então, no caso de falência, todos esses consumidores vão ter que provavelmente ajuizar demandas judiciais para poder habilitar um crédito, né, na ação de falência para que recebam em concorrência com outros débitos, né, outros credores, digamos, né, tem questão de débitos trabalhistas, fiscais, débitos da própria recuperação judicial, e o consumidor vai entrar ali em uma ordem de prioridade para receber isso também. Bom, É diferente da Latam, né? A Latam ela já proferiu esse posicionamento público que vai continuar as suas operações. Então, até então, continuam as milhagens, os voos, enfim, todas as operações da empresa, né? Bom, mas a boa notícia, me parece, né, uma peculiaridade desse pedido de recuperação judicial da Latam, é que o pedido foi feito lá nos Estados Unidos, que tem benefícios maiores sob o ponto de vista jurídico e econômico também. Isso, de certa forma, é uma boa notícia para os consumidores brasileiros, né? Olha, com certeza, assim, eu particularmente acredito que foi uma jogada bem estratégica e positiva para os consumidores aqui brasileiros também, porque além do que o advogado comentou na entrevista também, tem a questão de que lá nos Estados Unidos tem alguns benefícios que realmente não tem na lei de falência e recuperação judicial aqui do Brasil. Uma delas, por exemplo, é que eles podem ter lá a imagem, né, a postura dos investidores que podem trazer dinheiro para a empresa e se caso venha converter em uma falência, eles teriam prioridade no recebimento dos créditos. Então, isso dá uma confiança para que as pessoas investam na empresa e dinheiro entrando significa que, enfim, é um fôlego para a empresa continuar. E isso não vai impedir que credores aqui do Brasil ajuizem ações de falências aqui, mas eu acredito que os consumidores e os credores terão que ter um bom senso de tentar manter a empresa, porque é bom para eles também, né, ter uma companhia aérea continuando com as operações, senão a gente fica vítima das companhias aéreas que sobraram no mercado e, como foi o setor um dos mais afetados pela pandemia, acredito que seja um efeito dominó, né? Outras, né, companhias aéreas começarão a cair também nesse mesmo pedido de recuperação, de falência. Então, acho que é um trabalho conjunto e foi muito benéfico realmente ter ajuizado isso lá nos Estados Unidos. As condições são melhores. Bom, então falando em condições melhores, o senhor citou os credores, realmente o valor da dívida chama atenção, são 13 bilhões de reais a dívida da Latam atualmente e um eventual pedido de falência. Tem uma ordem específica de recebimento para os trabalhadores, né? Milhões de empregados da Latam em todo o país, consumidores também que compraram as passagens. Quem recebe primeiro? Como é que fica a segurança em relação a esse reembolso? Uhum. É um tema um pouco mais complexo, porque assim, tem coisas que tem na legislação aqui brasileira e outras que tem nesse capítulo 11 dos Estados Unidos, que eu confesso que eu não sei de forma tão aprofundada, né? Mas aqui, pelo menos no Brasil, tem essa ordem de credores, por exemplo, as pessoas, o administrador judicial, que vai estar ali na recuperação judicial, entre outros débitos da recuperação judicial, teriam prioridade para recebimento. E aí depois vão vindo as demandas trabalhistas, os créditos, né, trabalhistas, os débitos fiscais, e aí entram depois os consumidores, fora outros credores em geral, né, todas as ações judiciais, os contratos, fornecedores. A ideia é que, se chegar a esse ponto de uma falência, realmente o consumidor tem que correr, na minha visão, né, como pró-consumidor,
teria que correr para habilitar esse crédito. Na verdade, tem que constituir um crédito, né? Ele tem que entrar com a ação judicial e reconhecer que ele tem um crédito a receber da empresa, né, que seria uma sentença, e aí sim ele habilitar esse crédito lá na ação de falência. O que o senhor Quanto mais ressaltou rápido fizer que isso, mais rápido melhor, né, recebe. para receber. Bom que o senhor ressaltou aqui que são realmente legislações diferentes e tem justamente essa peculiaridade, mais uma vez, por ter entrado lá e aí precisa seguir as regras dos Estados Unidos. Mas foi bom o senhor elencar nessa ordem de pagamento, que foi o que aconteceu com a Avianca no ano passado, e um eventual outro pedido de recuperação judicial de outras empresas. A gente espera que não tenham outros pedidos a esse respeito, né? Bom, em março, lá no início da pandemia, o governo federal editou uma medida provisória essa, que parece que ela foi, mais uma vez, que a medida provisória tem um prazo, né? Ela foi revista e agora está em vigor ainda. O que diz essa medida provisória que pode também auxiliar nessa relação de companhia aérea, consumidores? Tentando reagir a essa pandemia, as intervenções estatais, eles tinham publicado a medida provisória 925 em março, né? E aí ela trazia as questões básicas de poder a companhia aérea devolver, né, eventuais cancelamentos de passagens, ou então que não tenha como fazer o voo, né, em até 12 meses devolver o dinheiro, ou então poderia ser gerado um crédito e não teria nenhuma penalidade contratual pelo cancelamento. Só que ela tem uma medida, tem um prazo, né, de eficácia. Se não for convertida em lei, ela perde essa eficácia. Então, agora na Câmara foi recentemente aprovada em julho e vai ao Senado essa medida provisória que tentam se converter em lei e algumas alterações também para o consumidor e para a companhia aérea. Esse prazo de 12 meses continua de restituição, mas sujeito a penalidades contratuais, pelo que eles colocaram. O que era para ser gerado um crédito, se o consumidor quiser, ele foi estendido de 12 meses para 18 meses, e aí tem uma coisa bacana que antes a gente não via, que pode ser transferido para terceiros esse crédito, antes não era permitido, né? E tem algumas questões também já para as companhias aéreas, né, que é liberar parte do FGTS para os seus funcionários. Muitos estão em licença não remunerada nesse período todo de pandemia, então é uma forma de tentar ajudar. E também uma autorização para utilizar o FENAC, que é o Fundo Nacional, né, da Aviação Civil, para tentar ajudar, enfim, em financiamentos, né, das companhias aéreas, das concessionárias também, né, dos aeroportos, uma forma de tentar, enfim, dar algum fôlego para as empresas, né, em geral. Bom, você falou da medida provisória, o consumidor tem que ficar atento, né, aos desdobramentos dessa MP, porque o reembolso, por exemplo, não é imediato, não, demora agora, a partir de 12 meses, né, agora aumentou, 18 meses. Conversei ao vivo com o advogado Dr. Benjamin Barros, mais uma vez, muito obrigada pela participação, boa tarde. Obrigado pelo convite, boa tarde.